Hoje no Bíblia Comentada, vamos mergulhar no capítulo 34 do livro de Êxodo, um texto carregado de significado espiritual e histórico. Aqui vemos Deus renovando a aliança com Israel após o grave pecado do bezerro de ouro, revelando sua compaixão, justiça e santidade. Moisés, como líder intercessor, nos ensina sobre obediência, dedicação e o impacto transformador de estar na presença de Deus. Dos detalhes das festas e mandamentos à impressionante glória refletida no rosto de Moisés, cada versículo aponta para a fidelidade de Deus e para a necessidade de uma vida consagrada a Ele. Vamos juntos explorar cada palavra desse capítulo, trazendo luz sobre sua aplicação para nós hoje. Êxodo capítulo 34 começa com Deus pedindo a Moisés que lavrasse 2 tábuas de pedra, como as primeiras que haviam sido quebradas. Esse pedido não é apenas um ato simbólico, mas demonstra o desejo de Deus de renovar a aliança com o povo de Israel, apesar de sua rebelião ao adorar o bezerro de ouro. O contexto aqui é carregado de misericórdia divina, um Deus que, mesmo diante da infidelidade humana, está disposto a reestabelecer seu pacto. Quando Deus ordena que Moisés lavre as tábuas, há uma mensagem implícita de participação humana na obra divina. Deus poderia ter criado as tábuas novamente, como fez da primeira vez, mas, desta vez, Moisés teria que se empenhar no processo. Isso reflete um princípio espiritual que percorre toda a Bíblia. Deus espera que cooperemos com Ele. Esse ato de Moisés também aponta para o sacrifício e a responsabilidade do líder espiritual que precisa interceder pelo povo e trabalhar arduamente para cumprir o propósito de Deus. No versículo seguinte, Deus instrui Moisés a subir ao Monte Sinai pela manhã, sozinho, e sem que nenhum homem ou animal se aproximasse do monte. Esse detalhe sublinha a santidade do momento. O Monte Sinai era, naquele instante, um lugar consagrado, separado para um encontro direto com Deus. Na Bíblia, vemos outros momentos em que Deus pede separação e santidade, como em Êxodo capítulo 19, quando o povo foi instruído a se purificar antes de se aproximar do monte. Essa preparação e santidade exigida reforçam a ideia de que estar na presença de Deus não é algo casual, mas requer reverência. Moisés então obedece, lavra as tábuas de pedra e sobe ao Monte Sinai, conforme Deus ordenou. Aqui, vemos um paralelo com outros momentos de obediência sacrificial, como o de Abraão ao levar Isaque ao Monte Moriá. Essa obediência prática é um marco de fé, e Moisés demonstra que a verdadeira liderança espiritual está fundamentada em ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo em detalhes que possam parecer trabalhosos ou repetitivos. Ao subir, Deus desce em uma nuvem e proclama seu próprio nome, o que é um momento extraordinário. Deus não apenas se manifesta em glória, mas revela seu caráter ao declarar: o Senhor Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em bondade e fidelidade. Essa autodeclaração é uma das mais completas revelações do caráter divino em toda a Bíblia. Cada atributo mencionado reflete a essência de Deus. Ele é compassivo, ou seja, sente profundamente pela dor do seu povo. Ele é misericordioso, mostrando favor imerecido. Sua longanimidade destaca sua paciência diante dos erros humanos, enquanto sua bondade e fidelidade revelam que ele cumpre suas promessas e age em favor do bem. Essa descrição do caráter de Deus ecoa em outras passagens bíblicas, como Salmos capítulo 103, versículo 8, que declara: misericordioso e compassivo é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. A Bíblia, repetidamente, reforça que a bondade de Deus é o alicerce da sua relação com o homem. E isso deve nos inspirar a uma vida de gratidão e devoção. Contudo, Deus também deixa claro que Ele não inocenta o culpado e que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Este versículo, muitas vezes mal interpretado, não sugere que os filhos carreguem a culpa dos pais, mas sim que as consequências do pecado podem afetar gerações futuras. Um exemplo claro disso é o comportamento idólatra do povo de Israel, que muitas vezes levou suas descendências ao mesmo caminho de rebelião. Porém, em Ezequiel capítulo 18, Deus esclarece que cada um é responsável pelos seus próprios atos. Ainda assim, é importante perceber que escolhas erradas podem impactar as pessoas ao nosso redor. Quando Moisés ouve essas palavras, ele prontamente se prostra e adora. Sua atitude é uma resposta natural diante de tamanha revelação da glória e santidade de Deus.
A adoração aqui é mais do que um simples gesto. É um reconhecimento da soberania divina. Em toda a Bíblia, vemos líderes espirituais que, ao se encontrarem com Deus, respondem com adoração e submissão, como Isaías, que em sua visão no templo exclama: "Ai de mim, estou perdido." Essa humildade é essencial na vida de quem deseja se aproximar de Deus. Moisés então intercede novamente pelo povo, pedindo que o Senhor os acompanhe, mesmo sendo eles um povo de dura cerviz, ou seja, teimosos e rebeldes. Ele clama pelo perdão das iniquidades e pecados e roga que Deus os tome como herança. Esse apelo nos lembra que, mesmo sabendo da natureza pecaminosa do povo, Moisés confia na misericórdia divina. Isso aponta para a essência da intercessão. Não se baseia no merecimento humano, mas na bondade de Deus. A intercessão de Moisés reflete o papel do mediador, que é um prenúncio de Cristo. Assim como Moisés subiu ao monte para mediar entre Deus e Israel, Jesus Cristo é o mediador perfeito entre Deus e os homens, conforme escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Ele não apenas intercede, mas também oferece a si mesmo como sacrifício para reconciliar o homem com Deus. Essa conexão entre Moisés e Cristo ressalta a continuidade do plano de redenção ao longo das Escrituras. Cada detalhe nesse encontro de Moisés com Deus é carregado de significado. O Monte Sinai, por exemplo, é um local de encontros divinos e pode ser comparado ao Monte da Transfiguração, onde Jesus também revelou sua glória. Essa ligação entre os dois montes nos mostra que a revelação de Deus sempre aponta para a necessidade de transformação e de um relacionamento mais profundo com Ele. No contexto histórico, é importante lembrar que o povo de Israel estava em um momento crucial de sua jornada. Após o pecado com o bezerro de ouro, eles estavam vulneráveis e precisavam de direção clara. A renovação da aliança, representada pelas novas tábuas, era um lembrete de que Deus não os havia abandonado. Arqueologicamente, embora as tábuas originais não tenham sido encontradas, outros documentos antigos, como o Código de Hammurabi, mostram que o uso de pedras para registrar leis era uma prática comum naquela região e época, validando o relato bíblico. Esse trecho do capítulo 34 de Êxodo é uma rica tapeçaria de revelação divina, ensino sobre liderança espiritual e uma proclamação da misericórdia de Deus. A forma como Deus lidou com Israel nos encoraja a buscar sua face mesmo em momentos de falha, confiando que Ele é bom e fiel para restaurar nosso relacionamento com Ele. Deus continua sua revelação a Moisés, agora reafirmando a aliança com o povo. Ele declara que fará maravilhas diante de toda a nação, algo sem precedentes entre os povos da terra. Este versículo reforça o caráter único de Deus, que não apenas estabelece alianças, mas também age de forma extraordinária para cumprir suas promessas. As maravilhas mencionadas aqui não são meramente sinais miraculosos, mas atos que revelam seu poder e sua presença no meio de Israel. Pense nas pragas do Egito, na abertura do Mar Vermelho e na provisão do maná no deserto. Todos exemplos de como Deus interveio de maneira única em favor do seu povo. Deus estabelece uma condição: Israel deveria guardar sua aliança. Aqui vemos o princípio do pacto condicional, uma característica marcante da relação entre Deus e Israel no Antigo Testamento. Embora as bênçãos de Deus fossem abundantes, elas dependiam da obediência do povo às suas ordens. Esse padrão de obediência é ecoado ao longo da Bíblia, como em Deuteronômio, capítulo 28, onde são listadas bênçãos para os obedientes e maldições para os desobedientes. Deus sempre destaca que sua aliança é um caminho de vida, mas que exige compromisso. Nos versículos seguintes, Deus dá uma ordem clara. O povo não deveria fazer alianças com os habitantes da terra que iriam possuir. Essa instrução não é apenas política, mas profundamente espiritual. As alianças com os povos cananeus trariam consigo o risco de sincretismo religioso, como se viu mais tarde em Israel, quando a idolatria contaminou a nação. Um exemplo claro disso é a história de Salomão, que ao se casar com mulheres estrangeiras, permitiu a introdução de ídolos em Israel, como registrado em 1 Reis, capítulo 11. Deus sabia que alianças com povos pagãos levariam o coração de Israel a se desviar, pois a convivência próxima traria práticas idólatras para dentro da comunidade. Deus ordena a destruição completa dos altares, colunas sagradas e postes ídolos desses povos. A destruição não era apenas uma medida física, mas espiritual. Esses objetos eram símbolos de adoração falsa, e eliminá-los era essencial para manter a pureza do culto ao único Deus verdadeiro.
É importante entender que essa era uma prática comum no contexto cultural da época. Altares e postes sagrados estavam espalhados por todo o Oriente Médio Antigo, frequentemente associados à adoração de deuses como Baal e Azerá. A ordem de Deus era radical, mas necessária para proteger Israel da contaminação espiritual. Deus reafirma que seu nome é zeloso, declarando que ele é um Deus zeloso. Este nome destaca o intenso compromisso de Deus em proteger seu relacionamento com o povo de qualquer coisa que pudesse comprometê-lo. Esse zelo não é possessividade humana, mas um amor puro e santo que busca o melhor para seu povo. Esse conceito é reforçado em Deuteronômio capítulo 6, onde Deus exorta Israel a amar a Ele com todo o coração, alma e força, sem dividir sua devoção. A advertência contra alianças continua, agora com uma explicação prática. Essas alianças poderiam levar os israelitas a participar de sacrifícios idólatras e até mesmo a se casarem com os habitantes da terra, permitindo que seus filhos fossem seduzidos a adorar outros deuses. Essa advertência é um lembrete de como os relacionamentos podem influenciar profundamente nossa vida espiritual. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo ecoa essa ideia ao exortar os crentes a não se colocarem em julgo desigual com incrédulos. A preocupação de Deus é sempre proteger seu povo de comprometer sua fé. Em seguida, Deus dá instruções específicas sobre a adoração. Eles não deveriam fazer nenhum deus de metal fundido. Este mandamento reforça a proibição de idolatria que já havia sido dada anteriormente, especialmente no contexto do bezerro de ouro. A idolatria é tratada de forma severa na Bíblia, porque ela é uma afronta direta à santidade e exclusividade de Deus. Fazer um deus de metal era reduzir o Criador infinito a uma criação finita, algo que Deus nunca poderia tolerar. Deus também ordena que o povo celebre a festa dos pães asmos. Essa celebração relembrava a libertação do Egito, um evento central na identidade de Israel como povo escolhido. Durante 7 dias, eles deveriam comer pão sem fermento, simbolizando a pressa com que saíram do Egito e a pureza que Deus exigia. No calendário judaico, essa festa ocorria logo após a Páscoa, unindo a celebração da libertação à consagração do povo. Esse mandamento demonstra que a memória dos atos de Deus deveria ser perpetuada por meio de celebrações regulares, ensinando às gerações futuras sobre a fidelidade divina. Cada primogênito, tanto de homens quanto de animais, deveria ser consagrado a Deus. Este mandamento ecoa a 10ª praga no Egito, quando Deus poupou os primogênitos de Israel. Em vez de exigir o sacrifício humano, Deus estabeleceu o resgate por meio de um cordeiro, apontando para o sistema sacrificial que culminaria no sacrifício perfeito de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Essa prática de consagração era uma forma de Israel reconhecer que tudo o que tinham vinha de Deus. Finalmente, Deus lembra a importância do sábado. A instrução de descansar no 7º dia, mesmo durante o tempo de arar e colher, mostra que o descanso não era apenas um princípio físico, mas também espiritual. O sábado era um sinal da aliança entre Deus e Israel, um dia de reconhecimento de que Ele é o provedor de todas as coisas. A prática do sábado aponta para o descanso espiritual que encontramos em Cristo, como mencionado em Hebreus, capítulo 4. Esses versículos são uma rica demonstração do zelo de Deus por seu povo, de seu desejo de exclusividade no relacionamento com eles e de sua provisão para que vivam de forma santa. O contexto cultural e histórico reforça a seriedade dessas instruções. E as lições espirituais continuam relevantes, lembrando-nos da importância de uma vida de fidelidade e separação para Deus. Deus continua detalhando os mandamentos que reforçam a aliança com Israel. Ele ordena que o povo celebre a festa dos pães asmos, reiterando sua importância como memorial da saída do Egito. Durante 7 dias, o pão sem fermento deveria ser comido no tempo determinado do mês de Abibe, pois foi nesse mês que o povo saiu do Egito. A escolha de um pão sem fermento simbolizava tanto a pressa com que saíram do Egito, quanto a pureza e separação para Deus. Essa celebração não era apenas um evento histórico, mas um lembrete contínuo da libertação divina, ensinando a cada geração a reconhecer o cuidado de Deus e a necessidade de santidade. Deus, então, estabelece que todo o primogênito masculino pertence a Ele, seja de homens ou de animais. Os primogênitos do gado deveriam ser oferecidos como sacrifício, mas os primogênitos de jumentos poderiam ser resgatados com um cordeiro. Caso o resgate não fosse feito, o pescoço do animal deveria ser quebrado.
Para os filhos, o resgate era obrigatório. Esse sistema apontava para o ato redentor de Deus no Egito, quando ele poupou os primogênitos de Israel durante a 10ª praga. Além disso, a prática ensinava a Israel que tudo o que eles possuíam vinha de Deus e a ele pertencia. Esse princípio também tem uma conexão clara com o sacrifício de Cristo, o primogênito de toda a criação, conforme descrito em Colossenses capítulo 1, versículo 15. A instrução seguinte é que nenhum israelita deveria comparecer diante de Deus de mãos vazias. Essa ordem ressaltava a importância de se aproximar de Deus com uma oferta, como um sinal de gratidão e reconhecimento de sua soberania. As ofertas eram uma maneira prática de adorar e mostrar dependência dele, lembrando que tudo o que possuíam vinha de suas mãos. Essa prática é ecoada em textos como Malaquias, capítulo 3, onde Deus desafia o povo a trazer suas ofertas e experimentar sua fidelidade. Deus também reforça a guarda do sábado, mesmo durante os períodos mais intensos do trabalho agrícola, como o arado e a colheita. Isso enfatizava que o descanso ordenado por Deus tinha prioridade sobre qualquer atividade econômica. Em um contexto agrícola onde perder um dia de trabalho poderia parecer imprudente, a observância do sábado era um ato de fé, reconhecendo que Deus era o provedor de todas as coisas. O sábado, como um sinal de aliança, apontava para o descanso maior prometido em Cristo. Deus estabelece ainda a celebração de outras festas importantes, como a Festa das Semanas, também conhecida como Pentecostes, que ocorria 50 dias após a colheita da cevada, e a Festa da Colheita, que marcava o fim da colheita anual. Essas festas eram momentos de alegria e gratidão coletiva, onde o povo reconhecia a provisão divina. Elas também reforçavam a unidade do povo, reunindo israelitas de diferentes tribos em celebrações comuns. O mandamento de que todos os homens deveriam comparecer diante do Senhor 3 vezes ao ano tinha implicações espirituais e sociais. Espiritualmente, era um chamado à adoração e à renovação da aliança com Deus. Socialmente, promovia a coesão do povo, unindo-os em torno de sua identidade comum como nação escolhida. Deus promete que, enquanto o povo obedecer a essa ordem, ele protegerá sua terra, garantindo que nenhum inimigo a invada durante essas peregrinações. Isso revela a fidelidade de Deus em proteger aqueles que colocam suas prioridades acima das preocupações terrenas. Outro detalhe importante é a proibição de oferecer o sangue de um sacrifício com pão levedado e de deixar restos de sacrifícios até o dia seguinte. Essas ordens enfatizavam a pureza e o cuidado nos rituais de adoração, apontando para a santidade de Deus. O pão levedado era frequentemente associado ao pecado, e misturá-lo com o sacrifício era inaceitável. O mesmo princípio se aplica ao cuidado com os restos, demonstrando que o culto a Deus exige reverência e atenção aos detalhes. Deus também instrui que os primeiros frutos da terra deveriam ser levados à casa do Senhor. Isso era uma forma de consagrar o início da colheita a Deus, reconhecendo sua provisão. Esse princípio de dar a Deus as primícias é recorrente na Bíblia e ensina sobre priorizar o Senhor em todas as áreas da vida. Ele aparece, por exemplo, em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, onde se diz: "Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares." Deus conclui essas instruções com uma proibição curiosa: não cozinhar um cabrito no leite de sua mãe. Essa prática era comum entre os povos cananeus e tinha conotações idólatras, possivelmente relacionadas a rituais de fertilidade. Ao proibir tal ato, Deus reafirmava que o povo de Israel deveria se distinguir das nações vizinhas, tanto em seus costumes quanto em sua adoração. Depois de dar todas essas instruções, Deus diz a Moisés que escreva as palavras da aliança. Aqui, vemos que Deus valoriza o registro escrito de seus mandamentos, garantindo que eles sejam preservados para futuras gerações. Moisés, então, permanece no monte por 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, enquanto escreve as palavras da aliança, as 10 palavras. Esse período de jejum absoluto é extraordinário e só pode ser explicado pela intervenção divina. O número 40 aparece frequentemente na Bíblia, em contextos de provação e preparação, como os 40 anos de Israel no deserto e os 40 dias de jejum de Jesus no deserto. A presença de Deus durante esse tempo é evidente, sustentando Moisés enquanto ele recebe a revelação divina. Esse momento reforça a ideia de que estar na presença de Deus é um privilégio transformador,
mas também exige compromisso e sacrifício. Moisés estava sendo moldado para liderar o povo com mais clareza e determinação, e o registro das palavras da aliança seria um guia essencial para Israel em sua jornada como nação santa. A profundidade desses mandamentos e a forma como Deus os comunica mostram que a aliança com Israel era um relacionamento vivo, baseado em obediência, reverência e dependência total dele. O que Deus exigia de Israel apontava para uma santidade prática, onde cada aspecto da vida, desde a adoração até as colheitas, deveria refletir a fidelidade e a soberania de Deus. Esses princípios continuam a ressoar em nossa vida hoje, nos chamando a viver de maneira consagrada, priorizando Deus em tudo o que fazemos. Após passar 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, Moisés desce com as 2 tábuas da aliança em mãos. Ele não percebe, mas seu rosto resplandece, irradiando uma luz incomum, porque havia estado na presença de Deus. Essa luminosidade é um reflexo direto da glória divina que Moisés experimentou no monte, uma manifestação física de sua comunhão com Deus. Esse fenômeno é único e impressionante, simbolizando que o encontro com o Senhor deixa marcas visíveis e transformadoras na vida de quem se aproxima dele. Quando Arão e todos os israelitas veem Moisés com o rosto resplandecente, ficam com medo de se aproximar. A reação deles é compreensível, pois a glória refletida no rosto de Moisés era um lembrete do poder e da santidade de Deus. A presença de Deus, especialmente em sua forma manifesta, frequentemente provocava temor no coração humano, como vemos em Isaías capítulo 6, quando o profeta, ao ter uma visão de Deus, exclama: "Ai de mim! Estou perdido!" A santidade de Deus revela a pecaminosidade do homem, e isso gera um misto de admiração e medo. Apesar do temor inicial, Moisés os chama, e Arão, junto com os líderes, se aproxima. Moisés, então, fala com eles, provavelmente explicando tudo o que Deus havia ordenado no monte. A liderança espiritual de Moisés é notável aqui, pois, mesmo diante do temor do povo, ele toma a iniciativa de comunicar a vontade divina. Essa cena ressalta a importância do papel do líder como um mediador entre Deus e o povo, trazendo instrução e clareza àqueles que estão sob sua responsabilidade. Depois de falar com os líderes, Moisés reúne todos os israelitas e transmite as instruções do Senhor. Ele age como um canal direto entre Deus e o povo, um papel que apontaria futuramente para Cristo, o mediador perfeito entre Deus e os homens. Como descrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Essa mediação é essencial para manter a aliança viva e para garantir que o povo compreenda a santidade das ordens recebidas. Interessante notar que, após conversar com o povo, Moisés coloca um véu sobre o rosto. Esse ato tem um significado prático e simbólico. O véu parece ter sido usado para atenuar a intensidade da glória refletida, permitindo que o povo interagisse com Moisés sem medo. No entanto, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, explica que o véu também simbolizava a transitoriedade da glória da antiga aliança. Ele aponta que, em Cristo, esse véu é removido, permitindo que os crentes contemplem a glória do Senhor sem barreiras e sejam transformados de glória em glória. Sempre que Moisés entrava na presença de Deus para falar com ele, retirava o véu. Isso mostra que a comunhão direta com Deus não exigia barreiras. Moisés tinha acesso íntimo ao Senhor, uma prerrogativa que poucos na antiga aliança experimentaram. Esse acesso exclusivo enfatiza o relacionamento especial que ele tinha com Deus, mas também aponta para o privilégio que todos os crentes têm em Cristo, de se achegarem diretamente ao trono da graça. Após cada encontro com Deus, Moisés saía para falar ao povo e seu rosto continuava a brilhar. A glória refletida era um testemunho visível de que ele havia estado com Deus. Isso conferia autoridade às suas palavras e lembrava ao povo que as instruções que ele trazia vinham diretamente do Senhor. O brilho no rosto de Moisés não era permanente, mas se desvanecia com o tempo, simbolizando a natureza temporária da antiga aliança. Ainda assim, era uma lembrança constante da proximidade de Deus e de sua liderança sobre Israel. O uso do véu por Moisés, após falar com o povo, também nos ensina sobre o equilíbrio entre reverência e acessibilidade na liderança espiritual. Ele respeitava o temor do povo e usava o véu para permitir que se aproximassem sem medo, mas nunca ocultava o fato de que havia estado na presença de Deus. Esse equilíbrio é um modelo para líderes espirituais, apontar sempre para Deus, mas fazê-lo de maneira que as pessoas se sintam encorajadas a se aproximar dele.
O capítulo se encerra com Moisés repetindo esse padrão. Ele entrava na presença de Deus sem véu, saía para falar com o povo e depois cobria novamente o rosto. Essa rotina reflete uma vida de intimidade constante com Deus e serviço dedicado ao povo. Moisés é um exemplo de alguém que entende que sua força e autoridade vêm unicamente de Deus. A transformação visível em seu rosto era uma mensagem contínua ao povo de Israel. A glória de Deus estava com eles, e a liderança de Moisés era uma expressão direta dessa glória. Esse trecho final de Êxodo, capítulo 34, encapsula tanto a transcendência quanto a proximidade de Deus. Ele é santo, glorioso e inspirador de temor, mas também está próximo, comunicando-se com o homem e estabelecendo uma aliança baseada em sua graça. A transformação de Moisés serve como um lembrete poderoso de que estar na presença de Deus muda não apenas o interior, mas também o exterior, impactando aqueles ao nosso redor. Essa glória, que foi temporária em Moisés, agora é permanente em Cristo, permitindo que todos os que creem vivam como reflexos da luz divina no mundo. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.